Você sabia que a maioria dos estudantes comete os mesmos erros na busca da aprovação da OAB? Não seja um deles. Os erros mais comuns cometidos pelos estudantes são não ter critério e organização de estudo, fazer análise de questões sem técnica e análise teórica e, principalmente, deixar de estudar as matérias mais cobradas. Quando eu digo para vocês que a gente precisa focar em algumas matérias, isso não significa deixar de estudar as outras. Faça uma análise um pouco mais rasa, mas não deixe de estudar. Nas questões resolvidas, prefira as questões já com resolução. Existem livros que têm as questões e logo em seguida a explicação da resolução da questão. O aplicativo também tem essa função. Não deixe de ler a explicação, isso vai fazer uma diferença muito grande para você. Uma das estratégias mais eficientes no estudo são separar as matérias. Faça um cronograma organizado, separando o que você vai estudar naquele dia, a matéria que você vai estudar naquele dia. Use temas correlatos, utilize direito do trabalho, direito civil, direito penal, constitucional. São coisas que têm integralidade entre elas. Por exemplo, a gente usa subsidiariamente muito o direito civil dentro do direito do trabalho. Estudando algumas coisas, de uma matéria, você vai estar obrigatoriamente usando e estudando a outra. O processo do trabalho precisa muito do processo civil. Então, isso faz com que você estude para as duas matérias ao mesmo tempo. Faça um cronograma de acordo com a sua realidade. Coloque as matérias, todas as matérias. Ai, essa matéria é menos cobrada. Ótimo, estude ela no final, com menos tempo. Coloque ela juntamente com as outras matérias. Isso vai facilitar o seu plano de estudos. E agora eu vou compartilhar com vocês uma questão minha pessoal. Quando eu fui fazer o exame da ordem, eu fiquei obcecada com isso. E eu só pensava isso e eu só vivia isso. Isso me atrapalhou. Por isso eu digo para vocês, não abram mão da vida. E eu comecei a observar os meus colegas de faculdade, as outras pessoas que estavam na mesma situação que eu, vivendo uma vida mais leve. Estude, se organize, mas viva a vida leve, tranquila. Isso me fez entender que eu conseguiria passar. Levar a vida leve não é deixar de estudar. Não é falar, eu vou passar o final de semana inteiro sem pegar num livro. Essa semana eu não quero estudar. Não. Levar uma vida leve é ter método. Se você se programou para estudar 2 horas, estude efetivamente essas 2 horas. O resto que você fizer não vai fazer diferença. A minha experiência me fez entender isso. E eu demorei muito. Você não vai precisar. Assim, para que tudo isso dê certo, se inscreva no canal, me siga no Instagram, no TikTok. Vem comigo!